Próxima estació... Catalunya. Tem gente que acredita em foco, tem gente que acredita em destino e tem a gente que acredita em plano, propósito e uma boa dose de universo conspirando junto. Próxima parada, a vida que a gente está aprendendo a criar entre metas, mantras e manifestações. Eu sempre fui do time das listinhas, né? Boa virginiana que sou. Eu sempre curti, assim, ter um pouco claro, fazer minhas listas de metas, os meus sonhos. Eu sempre gosto de começar o ano meio que deixando anotadinho ali quais são os meus objetivos. E planner, caneta colorida, todos esses rituais, até de reflexão quando acaba o mês. Cara, é uma coisa que, assim, pra mim é essencial. É a maneira que eu gosto de fazer pra me organizar. Só que, assim, por muito tempo eu confundi essa coisa de organização com um pouco de controle. Eu não sei se vocês já sentiram isso. É quando você se passa demais, nesse sentido, assim? Aham. Quando vira controle e deixa de ser, Você né, deixa a de curtir organização. o processo, Sim, basicamente, entendi. né? Uhum. Você começa, não, porque eu tenho que fazer isso e eu tenho que fazer aquilo, porque esse é o meu objetivo, se eu não fizer isso agora... E aí você vai entrando num looping de querer ter todo o controle da situação. E eu acho que é isso que a gente gostaria de falar um pouco também. Como que a gente consegue se organizar, e até lembrando aqui um pouquinho do episódio anterior, que a gente fala muito sobre propósito, existem várias maneiras, várias ferramentas que nos ajudam a nos organizar, a pontuar e ter essa claridade de, ok, esse é meu propósito, quais são os next steps para eu chegar até lá. Só que também ter essa dosagem, assim, de saber até que ponto vira querer ter controle da situação. E é muito mais, na verdade, sobre criar espaço para as coisas acontecerem do que qualquer outra coisa, né? E eu sempre fui muito, assim, interessada por esses temas. Eu acho que isso tem muito a ver também com autoconhecimento. Então, eu sempre fui muito atrás de temas como manifestação, vision board, mapa dos sonhos. Eu amo essas coisas. E aí a gente queria compartilhar um pouquinho aqui com vocês. E também entender como que funciona esses temas pra vocês. Porque eu acho que pra cada um é muito particular também, no final das contas, né? Eu percebo que eu sou total de visualização, assim. Então, para eu chegar em objetivos, para traçar metas, para tudo, assim, eu preciso visualizar. Então, quando eu vou fazer algo, assim, de metas, eu gosto de ver imagens. Nossa, eu também. Né? Eu acho que isso ajuda muito, assim, porque, por exemplo, quando eu vou escrever algo, eu faço metas também que você falou de ano novo. Quando vai entrar num ano, eu gosto de visualizar o que eu quero pro próximo ano. Eu amo esse ritual. Pra mim é um ritual muito legal. É muito bom fechar ano e começar ano. Porque organiza a nossa cabeça, sabe? Parece que eu fecho umas caixinhas e abro outras pra recomeçar, não Mas sei. é isso mesmo, porque até pra onde a gente já falou disso num outro episódio, mas eu acho que também... Bom, tudo que a gente fala sempre tem... Tá Vai ter interligado, conexão, sempre vai ter conexão. Mas era do que aquilo de quem não sabe... Ai, pra quem não sabe qual caminho ir, qualquer caminho serve, sabe? Exato. É exatamente isso. Você começa o ano, tipo assim, ai, o que você quer? Ah, eu não sei. Quais Não são os seus sei, sonhos? tanto faz. Ah, eu Você não sei, tanto não vai faz. chegar em muitos lugares, né? Então, você vai ter uma resposta de eu não sei, tanto faz. Ele não vai ter sonho realizado, não vai ter manifestação. Sim, então voltando assim para isso de visualização que eu tava falando, eu gosto de criar na minha cabeça. Não é nem de, talvez, ver imagens também, que a gente faz, porque Sim. a gente sempre faz o nosso mood board assim, né? Sempre coloca de plano de tela também, que me ajuda a visualizar meus objetivos, mas o que eu faço mesmo, que eu já percebi em mim, é montar cenas na minha cabeça. Tipo, quando você fecha o olho, eu consigo imaginar tudo na minha cabeça acontecendo. Só voltando um passo aqui, de novo, ter muita clareza do que você quer é o primeiro passo para começar a poder se organizar, né? Então, você tem essa clareza do seu propósito, tem a clareza dos seus objetivos, aí você começa a desenhar e usar esse tipo de ferramenta. Exato. E aí, eu queria também trazer um pouquinho dessas ferramentas. Eu vou contar um pouquinho das que eu uso, e vocês comentam também, igual a Ju comentou agora, sobre essa questão mais visual. Pra mim, é isso, tipo... Eu gosto de não só... Tem esse momento muito crucial que pra mim é o final do ano, porque, querendo ou não, a gente tem toda essa questão, né, de tempos, quando acaba um ano, é uma nova temporada, não sei o quê. Mas, cara, pra mim, eu acordei, eu gosto de pegar 5 minutos e visualizar como é que vai ser meu dia. Tipo, eu vou estar com um bom mood hoje, eu vou estar de bom humor, as coisas vão dar certo. Eu começo a pensar, faço uma recapitulação das minhas metas pro dia
E aí eu já começo o dia, tipo, de outra maneira, sabe? Eu me sinto muito mais produtiva quando eu já acordo, Legal. já seto Legal. esse humor. Porque, querendo ou não, o começo... E é uma coisa que a gente vê muito na internet, né? A galera falando, porra, não começa o dia mexendo no celular, não pega o celular nos primeiros minutos do teu dia. Porque, de fato, você acaba colocando ali tanta energia e aquilo vai... Levando pro seu dia essa energia, né? Exato, e acaba meio que setando como é que vai ser no final das contas, sabe? Pra mim, toda coisa é muito mental e a gente vai falar muito disso também durante o episódio. Mas, voltando pra gente não perder o foco, sobre essas ferramentas, né? Então, eu gosto muito do final do ano, mas eu também acho muito importante esse comecinho de quando você acorda e quando você vai dormir. E é muito doido, se for parar pra pensar, e aí a gente entra um pouco no tema de consciente e subconsciente, né? O que a gente tá mais acostumado é que quando a gente vai rezar, por exemplo, a gente sempre faz nesses horários, justamente. Sim. Nos horários que você acorda e no horário que você vai dormir. E eu tenho pra mim, assim, gente, falando talvez um pouco sem estudos, mas assim, com as coisas que eu tenho lido e de feeling também. Mas é basicamente o horário que você tá mais cansada, vamos dizer assim, e você tá mais próxima do seu Suscetível subconsciente. Exato, o seu consciente não tá tão ativo. Então, nisso, eu tenho pra mim que exatamente nesses momentos são muito cruciais pra você colocar coisas positivas na tua cabeça. Do mesmo jeito que você toma cuidado com a tua dieta, né, do que você se alimenta, você tem que tomar cuidado também com o conteúdo que você alimenta. Claro. Que vai fazer parte de você, entendeu? O que você coloca pra dentro vai te formar. Mesma coisa da dieta que você falou, o que você come, você vai formar seu corpo. E o conteúdo também, você consome, você é aquilo que você consome. É clichê essa frase, mas é muito É verdade. muito real. E também teve uma conversa que a gente teve recentemente, que eu tive com a Amanda, que eu acho que você vai lembrar até que eu lembro que você tava falando. Eu não lembro exatamente o que que era, mas ela falava toda hora, tipo assim, ai, eu sou muito difícil com isso, eu sou muito difícil com isso. Aí eu falei pra ela, para de falar isso de você mesma, tipo, A gente tem porque que tomar cuidado. Uma hora a de gente falar, acredita, Vê. né? fica falando tanto que você tá E isso acreditando. grava no nosso subconsciente. E ecoando pra vida. Sim. Tipo assim, você tá Exato. ecoando pra vida que você é muito difícil com tal coisa, que você tem dificuldade. E, cara, todo mundo tem dificuldade em tudo, na real. Às vezes a gente só vai melhorando ao longo da vida. Vai aprendendo a lidar. Mas se a gente ficar afirmando, isso também serve pra mim, né? Que a carapuça pra mim serve gigantescamente. Mas é importante a gente estar sempre em contato uma com a outra, porque às vezes a gente não percebe que a gente entra nesses loopings, porque são coisas que, porra, nós duas já com quase seus 30 anos, nós todas, né? Já nessa faixa etária. Então, são costumes que a gente acaba levando pra vida e a gente vira num piloto automático que não se dá conta tanto dessas coisas que já estão muito fixas ali. Total. E viram crenças limitantes no final das contas. E, bom, a gente já vai chegar nessa pauta. Mas é isso. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas e aproveitar muito esses momentos que a gente tem mais contato com o nosso eu superior, ou cada um chama de uma maneira, né? Mais high self, meu subconsciente, o que seja. Mas, assim, você tá mais direcionado com a tua própria cabeça, sem tanta intervenção do seu consciente. E conseguir colocar ali umas sementinhas positivas, sabe? Tipo, que sejam afirmações positivas. Tem muita gente que gosta de meditar. Tem muita gente que gosta de começar o dia com mensagens positivas. Tem também, como que é aquele mantra? Tem uns mantras super bonitos. Agora eu vou esquecer. Oponopono. Oponopono, é isso, De gratidão exatamente. e tal. Mas vocês acham, então, que onde entra a manifestação em tudo isso? Nossa, eu tenho uma coisa pra falar. Por exemplo, a Amanda, ela é uma pessoa muito organizada, que ela falou que ela começa o dia dela, às vezes, ecoando essas frases, né? Que ela seta pro dia e tal. E ela é virginiana, ela é realmente bem organizada. Comparando comigo, tipo, eu já vi um monte de gente começando o dia, às vezes, com um caderninho da gratidão, essas coisas. Eu acho isso muito legal. Eu acho que isso pode funcionar pra algumas pessoas. Mas pra quem estiver ouvindo e for como eu esqueço que o caderninho existe. Eu esqueço que eu tenho que falar pra mim mesma que o dia vai ser bom. Tipo, então o que eu tento fazer é me lembrar ao longo do dia e da vida mesmo. Tipo, esse exemplo que eu dei agora de não ficar falando, eu sou difícil, eu sou ruim com isso. É uma forma de atração, uma forma de manifestação. E por mais que você ache que você seja ruim ou que você seja difícil com alguma coisa, ok, você pode achar isso dentro da sua cabeça, mas tentar não pensar tanto nesse sentido e não expor isso externamente. Porque daí, quando a gente expõe e fala em voz alta, ecoando duas vezes na sua cabeça e fora de você. Exato. Então, o que eu tento fazer de manifestação, como eu não sou muito organizada mentalmente nesse sentido,
eu não lembro de manifestar todo dia de manhã ou de alguma maneira específica. E aí, às vezes, me bate alguma coisa e eu penso na hora. Então, é meio que... É eu legal acho que- saber, cada um tem um jeito, né? É. Por exemplo, o Tá. da Amanda é todo organizado, tal, tem lista de tudo e vision board e tudo. O da Manu já é mais no momento. Aham, Isso é legal, porque é de pessoa para pessoa, sabe? Cada um tem um jeito sim. de transformar o seu objetivo Total. em E realidade. tudo funciona, porque não importa como a gente faça. O que importa é que a gente faça. Exato. Exato. E eu acho muito importante falar também que a gente tá falando de maneiras de se planejar, ferramentas que não só se limitam também a manifestar, né? Então, sim, tem gente que se organiza com as listinhas, tem gente que gosta de colocar as metas do ano. Tem os planners, eu amo, eu usei por muitos anos, eu usei planner e sempre me ajudou bastante a ter um tracking, assim, de se eu estou no caminho certo para conquistar os meus objetivos. Eu acho que, inclusive, o podcast sempre esteve no meu. Mas tem todas essas outras ferramentas, né? O Vision Board, ele ajuda muito também, porque ele traz essa coisa mais visual, porque eu acho que tudo começa, toda essa criação de realidade, igual a Gil comentou, eu acho que tudo começa muito no mental. Então, se você não consegue imaginar a cena, muito dificilmente você vai conseguir dar os próximos passos para chegar até lá. Se você não consegue se imaginar ali, já tem um problema, porque você tem que começar a praticar. Você tem que sentir, você tem que se imaginar, e o próximo passo é sentir, que é muito que... Bom, aí falando de manifestação já mesmo, né? Não só de planejamento, mas o fato de você começar a colocar emoção a mais do pensamento positivo, a mais desse planejamento e de você ir atrás, porque eu acho que isso é muito importante também, não é só falar, ai, manifestei. Deixar ele pro universo me escutar e deixa rolar. Mas antes disso, assim, da gente entrar nesse papo, eu queria entender, pra ficar, assim, claro pro quem tá escutando a gente, o que é manifestação? Porque a gente fala muito, vamos manifestar, mas pra vocês, o que é? Tá. Sabe? A gente tá falando de organizar, tá falando de objetivos, pra, né, ser claro, mas o que é a manifestação em si? Pode falar. Eu diria que, para mim, é uma parte do meu processo de organização, de planejamento, para eu chegar aonde eu quero chegar. Então, tem o meu propósito muito claro, que foi o que a gente tocou muito no assunto no episódio passado. Tenho muito claro meu propósito. Como é que eu faço para chegar lá? Primeiramente, eu preciso me imaginar lá. Eu consigo me sentir ali? Perfeito. O que eu tenho que fazer? Aí eu quebro em pequenas metas. Então, por exemplo, quanto tempo eu levo para conseguir concretizar isso? 1, 2 anos? Menos? Aí eu quebro em... como é que fala? Em tarefas mais pequenas. A curto prazo. A curto prazo, aí já em mês, semanal. Tipo, como é que eu consigo ir avançando pouco a pouco e conseguir traquear isso? Porque se você não coloca também objetivos que você consegue mensurar, a coisa começa a ficar meio perdida. Então, para mim, é muito importante eu ter essa claridade de quais são os próximos passos, ter mais quebrado em pequenas metas, de como que eu consigo mensurar também cada um desses passos, para conseguir, de fato, ir avançando no pouco a pouco. Mas, para mim, a manifestação é como se fosse uma ferramenta que eu sigo no paralelo. Então, por exemplo, chegou o final do ano, igual a gente estava falando. Para mim, é, nossa, ritual, né? Gosto de acender as velhinhas, juntar minhas amigas, pegar meu Excel, montar. Eu gosto muito de fazer mapa dos sonhos. Eu não sei se vocês já ouviram falar do mapa dos sonhos. O mapa dos sonhos, ele é um pouco diferente do Vision Board. Vision Board, você vai e coloca várias imagens. Vision board é o que a gente faz e coloca no fundo de tela. Exato, que a gente vai e coloca várias imagens de coisas que a gente quer pro próximo ano. E o outro? E é bom você tá ali, voltando com a tua memória, com a tua visão, tipo, reforçando, ok, é isso que eu quero pro meu próximo ano. O mapa dos sonhos é um pouco mais voltado, tipo, ritual também. Tem uma pegada um pouquinho mística, mas eu não vejo dessa maneira. Porque, o que acontece? Eles falam que você tem que colocar teu nome. Você pega uma folha, tu coloca o teu nome completo no meio da folha, a tua data de nascimento, e você separa em áreas da vida. Então, por exemplo, você coloca área de saúde, área financeira, trabalho, profissional, projetos pessoais, relacionamentos, viagens, blá, 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 blá. Você coloca quantas áreas você quiser. E aí, nisso, você vai colocar objetivos mensuráveis do que você quer alcançar de cada área. cada uma dessas áreas. Legal. Cara, tipo, que seja um ritual ou não, isso te ajuda a ter clareza de maneira Você racional. organiza a cabeça. E te organiza a tua cabeça, exato. Então, eu gosto muito de ter isso. E é muito legal você ter também num lugar que você consegue
ver fácil. Uhum. Então, eu normalmente, tipo, deixo ou no meu quarto, eu tenho o meu no Excel, porque eu gosto de... Ser final de organizada. mês. Tabelas. Aham. Deu pra ver a Virginiana. Nossa, se eu mostrar meu Excel, ia ser engraçado. E aí eu consigo... Porque no meu eu tenho um planner de Excel, gente. Eu amo essas coisas. Então, assim, eu Nossa. tenho um tracking de hábitos. Porque esses hábitos que vão me ajudar a chegar nos meus objetivos que estão ali no meu mapa dos sonhos. E aí eu consigo quebrar por semana. E aí eu faço um controle mensal e eu tenho um outro que é o do anual. Uhum. Então eu Sim. consigo Meu quebrar, assim, quais são as coisas cruciais que eu tenho que fazer nessa semana e na semana. Então, tipo, eu vou quebrando em pequenos objetivos pra eu ir avançando pouco a pouco. Aham. E aí, voltando pro mapa dos sonhos, né? E aí é muito legal você chegar no final do ano e você falar, caraca, tipo, Uhum. consegui mais do que eu imaginava que eu ia conseguir pra esse ano, entendeu? E aí, eu normalmente, no meu processo, né, de me organizar minhas metas, eu faço primeiro o mapa dos sonhos. E aí, quando eu tenho claras as coisas que eu quero, aí sim eu faço o visual. O Vision Board. sim. Que aí eu faço o Vision Board. E eu gosto de ter na tela do celular, né? Eu faço bonitinho ali, deixo na tela do celular. E aí, toda hora eu tô vendo. Tipo, isso motiva, querendo ou não. Porque você olha toda hora e você fala, opa! E às vezes você nem tá prestando atenção no que você tá vendo, mas seu Exato. subconsciente tá sendo alimentado pelas aquelas imagens, entendeu? Cara, isso é muito real. E isso começou na minha vida com. Eu lembro que quando eu tava na escola, a gente tava estudando pro vestibular, tava no ensino médio, e aí tinha uma professora de biologia, a Teca, ela era incrível, saudades Teca. E aí ela sempre falava pra gente assim: vocês estão estudando pro vestibular e tal. Vocês têm que colar post-it na parede do quarto de vocês, no banheiro, em todo lugar que vocês passem na casa e vejam sobre os temas que vocês estão estudando, sobre as coisas que vocês precisam decorar, porque você vai passar e olhar tanto essas coisas que vocês vão acabar, tipo, guardando isso na sua mente. E, cara, eu fiz isso pro vestibular, realmente funcionava, claro, mas é a mesma coisa com manifestação, tipo, ok, o vestibular é realmente estudar, né? Tudo bem, é bem diferente da manifestação. Mas tem a ver com o fato de a gente estar falando de também, Amanda, colocar o negócio no plano de fundo do celular, por exemplo. Ou de você sempre ver o seu mood board, ou o que tá escrito que você quer alcançar. E é realmente isso de, às vezes você nem... Cara, às vezes você acha que você nem tá lendo o post-it, Mas o na negócio. verdade, a Mas sua mente tá ali, né? já tá trabalhando naquilo, sabe? Então isso é muito muito interessante. legal. E mais outra dica pra quem é preguiçoso, tipo eu, eu não sou uma pessoa preguiçosa de uma forma geral, mas eu não sou uma pessoa tão Organizada, eu tão também organizada assim. Eu também não sou. Então, eu vou dar uma dica aqui agora para as pessoas que são mais preguiçosas. E que, tipo, por exemplo, eu não abro Excel fora do trabalho. E no trabalho eu abro pouco. Então, Total. então o que eu faço? Às vezes eu crio um mood board. Às vezes eu tenho preguiça de criar uma mood board. Mesmo tendo uma coisa que eu gosto. Eu não sei explicar, mas às vezes eu esqueço. Ou eu tenho preguiça, ou sei lá. E aí, o que pra mim é muito fácil é criar uma pasta no Pinterest. Isso E é eu ótimo. só salvo na pasta. Então é bom, porque às vezes eu abro o Pinterest como se eu estivesse scrollando o Insta ou o TikTok. E eu fico salvando um monte de coisa na minha pastinha. Tipo, eu crio uma pasta que chama 2025. Agora eu vou criar uma em 2026, né? Eu vou colocando lá tudo que eu quero. Eu vejo um monte de imagem bonita e vou colocando lá das coisas que eu quero de todos os âmbitos da minha vida. E aí é muito legal, porque depois eu já voltei atrás e fui ver. E eu realmente fui... Nossa, foi até doido. Eu fiz essa pasta e esqueci dela. Tipo, uma época, assim. E aí eu fui tirando umas fotos conforme eu viajava aqui na Europa. E aí eu fui ver de um lugar, tipo, tinha uma foto que eu tinha tirado igualzinho do jeito que eu coloquei no Nossa. Pinterest. E não era nem porque eu lembrava, eu recriei a foto, Não, tipo, tava no seu proporcionalmente. subconsciente. Mas tava no meu subconsciente, foi muito louco. Cara, e é isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as mensagens que a gente envia pro nosso consciente, tipo, e às vezes até inconsciente. Mas é muito importante porque aonde você coloca a sua atenção, cresce. E é o que a gente falou, tipo, tudo começa no mental. Então, você pensa, na hora que você botou um pensamento, se você potencializa isso muito mais quando você agrega ali um sentimento. Na hora que você botou o sentimento em cima do... É isso que eu ia falar, porque eu sou mais parecida assim com a Manu. Eu gosto também de escrever algumas coisas no começo do ano, mas eu não fico olhando elas, eu escrevo e meio que esqueço, sabe, que eu escrevi aquilo. E eu gosto também de fazer as imagens do celular, que eu fico olhando toda hora. E isso eu acho que é bom. Até pra, tipo, seu subconsciente. Mas o que eu faço, eu já falei isso, né? Que eu faço as cenas na minha cabeça. E eu acho que isso, pra mim, é um jeito de falar pra minha mente, pro meu coração e pra minha mente, que eles estão ligados. Vocês entenderam, mais ou menos? Sim. Quando eu crio a cena, quando eu me imagino lá, é porque quer dizer que eu estou conectada, a minha alma, com o meu coração. Ou seja, isso é pra mim.
Isso já é meu. Me lembrem depois, mas eu posso compartilhar. Tem um vídeo da Anitta e, gente, assim, a quantidade de artistas que já utilizaram dessas ferramentas também é bizarro. Tipo, você começa a fuçar, existe um montão de músicas. Inclusive, eu tenho uma playlist de músicas pra manifestar. Porque música, querendo ou não, se Também, você parar é pra tudo ver, que- é uma coisa que você tá alimentando a tua cabeça igual. Total. Então, você vai ficar escutando música aí de chororô, de coisa dando errado? Horror! Igual a gente É. fala aqui. Sabe? Porque tem que tomar muito cuidado. Sim. Parece tonteria, mas, mano, Mas não não é. Uhum. Tá entrando, sabe? Tá entrando. tá E aí, te voltando alimentando. nesse vídeo da Anitta, e é uma coisa que Joey Dispenza, que é o ator de um livro que eu quero comentar depois com vocês também, ele fala que os tempos, eles não são. Não é linear a coisa. Tipo, não é que agora é presente, depois é futuro, passado já foi, etc. Ele fala muito que os tempos estão coexistindo. Uhum. E tem um vídeo que a Anitta, ela vira e ela fala assim, que quando ela era mais novinha, olha a cabeça da menina, com, tipo, sei lá, criança ainda, ela virava pros pais dela e todo mundo achava ela maluca, que ela virava e falava assim, eu vou cantar aqui, eu vou cantar ali, todo mundo achando ela super prepotente, né? Uhum. Por favor, segura a onda. E ela falava, cara, eu desde pequena, eu enxergava os tempos como se já estivesse acontecendo, eu já sentia que eu já tava ali tocando. Total. Eu já sentia que eu já tinha conquistado. E hoje eu já fiz as coisas que eu imaginava antes. Uhum. Opa. E isso é muito interessante, porque tem vários depoimentos muito similares ao da Anitta, de pessoas que chegaram aonde queriam, chegaram a conquistar. Isso já Nossa, aconteceu com zero. vocês? Tipo, de você pensar uma coisa e quando acontece você falar, meu Deus, Cara, pensei exatamente isso. eu tenho uma Comigo já história. aconteceu muito. Eu tenho uma história muito boa pra compartilhar. Ah. Eu nunca fui assim de. Sempre gostei desses temas, igual eu comentei, mas eu nunca cheguei a ler tanto sobre. Eu tô começando a estudar um pouco mais sobre o assunto agora. Mas eu lembro muito bem, assim, um pouco antes da pandemia, eu já tava com muita vontade de vir morar fora. Que é aquele tema que a gente já comentou por aqui. O que aconteceu foi, eu, bem da louca. Gente, tempo de pandemia, na época, vamos Tava só todo colocar mundo o meio lelé, cenário. né? Tava todo mundo bem lelé. E assim, eu queria muito. Eu lembro que na época eu tava trabalhando numa empresa multinacional. E a minha chefe, ela tava se organizando pra estudar também fora. Uhum. E ela tava se preparando pra fazer o GMAT. Gente, essas provas são Uhum. cabeludas, assim. Tipo, você tem que estudar pra caralho, pra conseguir uma boa nota, aplicar. E ela queria fazer o MBA na época, ela ia pro Canadá. Eu, nessa pira de começar a ver, eu comecei... Sabe quando você começa, tipo, na admiração, daqui a pouco você tá na mesma bola de neve? Uhum. E aí, eu entrei nessa, só que eu queria muito vir pra Barcelona. E eu botei na minha cabeça, vou estudar na ESAD. Fui olhar o preço pra estudar na ESAD e era, assim, incabível. Tipo, eu não tinha condição. Vamos falar sério, assim... Comparando a nossa moeda, minha família, assim, temos condições, mas era uma coisa que não dava pra eu bancar, entendeu? E somando o curso, somando moradia, tipo, era uma coisa que não era viável, era zero viável na época. E ainda a pandemia veio pra ajudar a situação inteira. E eu, tipo, puta que pariu, o que eu vou fazer? E eu, quando coloco uma coisa na minha cabeça, cara, eu fico um pouco, assim, chata. Vou falar que eu era determinada. E aí, nessa, eu botei na minha cabeça que, mano, eu vou dar um jeito, eu vou estudar nessa escola, ponto, acabou. Uhum. O que eu vou fazer? E aí, eu comecei a procurar possibilidades. Como é que eu faço? Aí, eu fui ver a bolsa, mano, tipo, cobria 30%, não era nada. E aí, nisso, eu peguei, fui fazer meu vision board no meu quarto, eu tenho esse mural até hoje. Eu peguei uma foto da ESAD e coloquei na minha parede. Como que eu ia estudar lá? Eu não fazia a menor ideia. E é o que muitas pessoas falam da manifestação. Você tem que se preocupar onde você quer chegar. Deixa de se preocupar um pouco com o caminho. As coisas vão fluir. Total. Posso fazer Deixa um espaço. adendo que eu tava pensando agora? Eu sempre tive vontade também de vir pra fora. Depois que eu morei em Israel, eu sabia que eu queria voltar a morar fora. Mas sabe quando você não sabe onde, nem como, que fica tudo solto? Uhum. Igual você falou agora, tava tudo muito solto. Mas quando eu defini, eu falei, olha, eu vou pra Barcelona. Eu comecei a falar pra mim, eu vou pra Barcelona. Não deu, um mês foi acontecendo. As coisas Então, acontecem é exatamente também. o que você tá falando, sabe? Quando você define seus pontos pra onde você quer ir e começa a acreditar nisso, acontece. Acontece. Não, total. E aí, foi muito engraçado, porque... eu
de novo, né? Eu não tinha a menor ideia de como que eu ia conseguir vir estudar aqui. Mas eu falava pra todo mundo. Isso era, sei lá, já 2022? 21, era 2021. Minha estratégia foi, eu achei a FGV tinha uma vaga no ano pra todos os cursos pra ir pra ESAD. Se algum aluno da ESAD fosse pra FGV naquele ano. Então, assim, era zero garantido que ia dar certo. Ainda mais que o meu curso não era um dos prioritários, era o MBA, sabe? Tipo, não era. Eu falei, vai ser minha essa vaga e ponto, acabou. Eu lembro de ter ido falar com eles já falando sobre essa... Que era a minha prioridade, Tudo entendeu? específico, assim. Tudo super específico. Tipo, olha, eu vou me matricular, mas eu tô me matriculando por isso. E eles, Amanda, não é garantido. É garantido sim, ponto, acabou. Pra mim tá entendeu? garantido. E, cara, eu lembro que eu falava pra todo mundo. Já era 2022, eu ainda não sabia se eu tinha passado ou não na prova, e etc, etc. Eu falava pra todo mundo. Gente, eu conhecia pessoas que estavam pra vir pra cá. Eu lembro que eu tive que fazer uma viagem a trabalho pra Argentina e eu conheci uma pessoa que morava em Barcelona. E eu falava, não, que eu vou morar em Barcelona, eu vou chegar em setembro de 2022, eu chego. Eu já me mudo. Eu não tinha puta ideia se eu ia conseguir vir ou não. Isso é muito legal, né? E a coisa mais engraçada, só pra terminar, né, que já me prolonguei muito nessa história, mas a imagem que eu tinha no meu quarto do campus da ESAD era o campus daqui de Petralbes. E era o campus que não ia ser o que eu ia estudar. Tipo, são dois que tem aqui. Eu ia pro de Sant Cugat, Que é o mais longe. que é o mais longe. E é onde, normalmente, os MBAs, tipo, passavam, né? E aí, faltando uma semana pra começar minhas aulas, eles mandam um e-mail falando que trocou o campus. E eu ia estudar no campus que tava a imagem no meu quarto por 2 anos. Tipo, é muito forte, sabe? É muito doido É mesmo. muito louco. Não. É muito doido. Com você já aconteceu, amiga? Alguma coisa assim? Foi parecido também de Barcelona. Tipo, eu nunca tive a ideia de morar aqui pra sempre, igual eu tinha falado já em outros episódios. Mas foi parecida a ideia de vir pra cá. Eu sabia que eu queria vir pra cá como cidade base pra ficar viajando. E era a minha cidade principal, porque eu pensava várias coisas boas sobre Barcelona, né? Cosmopolita, tem praia, uma cidade grande e tal. Eu pensei, vai ser uma ótima cidade base pra ficar na Europa e ficar viajando. E eu não pensava que eu ia ficar aqui realmente, tipo, realmente não. Então só pensei, quero ir pra Barcelona, cidade base, ficar viajando e depois deixar a vida decidir. Só que daí a vida decidiu por mim. Eu acho que tem a ver com isso da manifestação também. Eu tinha decidido que eu ia pra Barcelona, quando eu tava no meu trabalho remoto já. Eu pensei, vou viajar e tal. Escolhi a cidade base. Quando eu escolhi a cidade base, que era Barcelona, eu falei, show. Coloquei como plano de fundo no meu computador. Olha. E deixei lá. E eu sempre via, né? Todo dia, porque era o plano de fundo. Às vezes eu via e nem dava bola. Era só o plano de fundo do computador, realmente. E no fim das contas, acabou que deu certo de eu vir pra cá também. Eu também, quando eu setei que eu ia viajar, eu tinha um trabalho remoto, mas me pagava muito, assim, muito pouco em euros, né? Me pagava ok em reais na época, mas pouco em euros, traduzindo de reais pra euros. Eu tinha falado isso no episódio anterior também, mas só pra contextualizar nesse caso as pessoas não ouçam. Era menos que o salário mínimo espanhol. Então, tipo, a ideia era meio não sustentável, assim. Todo mundo que eu falava assim, nossa, mas certeza que você vai, tipo, não, mas com que dinheiro? E pensavam, meu, ela tá fazendo merda. E eu sei que pensavam isso, porque eu olhava a cara das pessoas quando eu contava e ficavam tipo, E aí, no fim das contas, deu certo. Acabei vindo pra Barcelona como cidade base e acabei morando aqui. O único emprego que eu fiz o processo seletivo aqui, que foi esse, Já deu certo. eu fiquei aqui, sabe? Tipo, qual era a chance também? Eu também não tava desesperada procurando emprego, eu tava ok com o meu, eu pensava que eu ia voltar pro Brasil no final do ano. E eu acho que a manifestação foi mais forte do que eu imaginava até, porque eu acabei ficando. Legal. Você, assim, você não escutou os outros, sabe? Você tava tão naquilo, tão, né, tipo, manifestando aquilo que você confiou em você mesmo e foi. Não, total. Eu falei, vai dar certo, claro que vai, eu já sei que vai. É igual eu tinha falado antes também, tipo, às vezes você só tem que achar, dá pra fazer, não vai ser perfeito, mas dá pra fazer. E falei, de alguma forma eu vou pro Barcelona, vai dar certo. Essa confiança, né? Pra mim, é muito sobre... É que eu tenho medo de usar essa palavra, porque pode dar a entender religião, etc. E não é o que eu quero chegar.
porque não é uma coisa mística, mas o fato de você ter fé em você mesmo, É, claro. tipo, Fé e você confiança, bancar. né? Uhum. Exato, tipo, de você bancar e falar assim, eu vou fazer dar certo. Já é um passo Independente. muito grande Cara, andado, isso é não é? muito Mas, cara, forte. é muito forte. Muita gente não tem mesmo fé nelas mesmas. Tanto que Não elas é. falam, eu queria muito Queria viajar. muito. Aí só fica Eu nisso, queria, sabe? Fica eu queria. Mano, você quer. Tudo no É, passado. tem que ser Se eu você vou, quer, sabe? Exato. Eu fico rindo com minhas amigas, gente, porque eu já falei tanta coisa que aconteceu. Tipo assim, meio que na brincadeira, mas com fundo de verdade agora. No meu relacionamento atual, eu descrevi a pessoa. É verdade, eu lembro que você falou Eu isso. conversando com a Bela, eu falei exatamente. Eu falei, amiga, vai ser assim, assim. A gente vai, verão que vem, tá aqui, assim, assim. E, cara, aconteceu literal as Literal, mesmas coisas. literal. Eu falei o esporte, tá? Eu falei o esporte. A gente vai praticar esse esporte, eu vou aprender esse esporte. E a gente Você vai colocou tá, tua energia ali. e a gente vai estar aqui na Real. Costa Brava o verão inteiro. E disso, com a Flávia, gente. Antes dessa temporada agora de Barcelona, eu sentada com a Flávia ali no Café Turão. Falei, amiga, eu vou morar um quarteirão daqui. Vocês vão me visitar sempre e a gente vai vir aqui passear nesse parque. Eu Cara, você descrevi não- tudo pra Flávia. É que você não duvidou de você, Eu não sabe? duvidei. E eu falei exatamente as coisas. A Flávia, quando eu aluguei o AP de agora, ela ficou assim, hã? Como assim? Tipo assim, você falou isso, velho. Aí eu falei, Você teve um loucura. objetivo, você colocou tua energia, você colocou seu sentimento do tipo. Não é só ter a positividade de falar, vai acontecer. É. Não. É você acreditar que vai acontecer. E é aquilo que eu ir falei no atrás. início da imagem. Quando eu tô falando isso tudo, eu tô imaginando as cenas. Uhum. É porque as pessoas, elas pensam diferentes, né? Tem gente que, quando fecha o olho, não consegue enxergar. Tipo, tem um estudo disso, que, tipo, as pessoas, elas imaginam e criam de um jeito diferente. Eu sou muito do visual, então eu fecho o olho, eu consigo imaginar exatamente todas as cenas passando na minha cabeça, sabe? E aí a minha manifestação é muito também. E, cara, e falam muito que, tipo, não é magia, não é nada de, nossa, coisa mística. Não é isso, é Não. frequência. Tipo, quando você tá num São sentimento ondas, né? bom, nas ondas. E, cara, isso sim se explica também, sabe? Ué, ondas de rádio. É, Tipo, exatamente. Você atrai. E é muito interessante quando você pega pra estudar esse tipo de coisa. É muito curioso, cara, porque dá pra explicar de uma maneira racional, É sabe? louco, é louco. Até pra atrair coisa pequena do dia a dia, por exemplo, igual eu falei que eu não sou tão organizada assim mentalmente, né? Às vezes eu preciso focar e não consigo, e aí eu coloco frequência de ondas no YouTube, Nossa, eu frequência de amo. ondas tal. Aí eu coloco fone de ouvido e aí eu consigo focar. Tipo, eu coloco frequência de ondas e o que eu quero fazer no momento. Sei lá, estudar, cozinhar, Olha que exemplo. legal. Aí eu boto isso, coloco fone, porque daí eu fico bem no meu ouvido o som. Uhum. E eu consigo focar por um tempo. Não por muito tempo, mas eu consigo focar por um tempo. Então, tipo, é muito bom. Uhum. E é realmente isso. Você acaba atraindo, de uma certa forma, seja por som, seja por pensamento, seja por crença, por tudo. E o bom da manifestação é que realmente é legal que a gente tá falando aqui de todas as partes mais práticas, porque realmente quando fica só no misticismo ou só num achismo, tipo, cara, se você ficar deitado na sua casa, nada vai acontecer, nada vai cair do céu. Então, só pensar e não fazer nada também não adianta nada. E eu queria tocar num tema aqui muito legal também, e muito importante, eu acho. A gente citou antes, mas voltar um pouquinho, porque eu acho de fato importante. Que muitas vezes eu acho que manifestar também é você olhar e encarar os teus próprios bloqueios. Uhum. Eu tô lendo um livro que se chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que é do Dr. Joey Dispenza. E ele fala muito sobre, cara, o que tem dentro de mim, eu preciso entender, porque muitas vezes a gente tem algo tão enraizado ali que a gente acha que a gente não é merecedor de certas coisas que a gente quer. E quando você não se acha merecedor do que você quer, muitas vezes você não vai atrás de fazer. Porque você não consegue nem Você imaginar fica você ali. bloqueada, né? E você está literalmente bloqueada. E esse livro, cara, ele é muito genial. Eu tô amando ler. Ele começa falando um pouquinho sobre como a gente cria a nossa própria realidade. Então, como que... igual a gente tava falando, que tudo começa muito no mental. E Joey Dispenza, ele fala muito sobre isso, né? Ele explica como os nossos pensamentos e as nossas emoções, Uhum. como frequências, e como que a gente se sente hoje tá literalmente criando o nosso dia de amanhã. Então, ele fala sobre essa questão de tempos também que estão coexistindo. E se eu continuo presa nesses velhos padrões, medo, dúvida, toda essa coisa meio que de escassez, o universo, ou sei lá, você pode chamar da maneira como você bem entender, ele te vai parar. entender Uhum. e você vai ficar presa num ciclo. Uhum. Você vai ficar ali, naquela burbuja.
Entendeu? Eu acho que é mais que te prende, sabe? Ele te para de conseguir alcançar o que você quer de verdade, né? Exato. Porque se você não acredita em si mesmo, entendeu? E é o que a gente falou, às vezes a gente tá tão no looping do automático de fazer as coisas porque eles já são familiares pra gente, que a gente não percebe que, igual, por exemplo, a Manu virou pra mim esse outro dia, e olha que eu tento me despertar, assim, com as minhas falas, eu tento me corrigir várias vezes, mas às vezes eu não percebo. Igual quando ela me chamou a atenção, falou, amiga, cuidado com isso que você tá falando. Uhum. Porque sem querer você tá colocando uma classificação que não é você. E aí eu, tipo, caralho, é verdade, sabe? Tipo, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Porque acaba sendo uma crítica, uma autossabotagem minha que acaba virando um bloqueio pra onde eu quero chegar, no final das contas. Se você começa a acreditar sem embasamento que você é algo, você, né, vai tomar isso pra você como uma verdade absoluta. E isso você vai, né? Isso é um buraco negro, assim. Você vai Exato. sendo sugado por isso. E aí no livro, só voltando nele, porque eu acho muito legal e fica essa recomendação. Ele fala que, de fato, então, tudo começa na nossa cabeça. E aí, qualquer pequeno pensamento, isso já evolui. Porque vai acabar virando um sentimento. E de um sentimento vai virar um pequeno efeito. Vai virar uma atitude, vai virar um movimento. E, gente, tudo, no final das contas, é escolha. Então, se você acordar e você pensar... Se você deixar qualquer coisa exterior te incomodar, aquilo... Você já pode setar o teu humor do dia e, obviamente, vai dar merda atrás de merda. Porque você escolheu enxergar dessa maneira. E a maneira como você escolhe já vai reacionar, tipo, nos seus próximos pensamentos, que viram sentimentos. E quando vira sentimento, meu filho, vira atitude, vira movimento. E aí, vira todo esse ciclo de novo. E aí, na manifestação, só o que ele fala é... Quando você quer, então, de fato manifestar, cuidado com essas coisas autossabotadoras. Cuidado um pouco com esses... movimentos e hábitos que você tem que te afastam de onde você quer chegar e começa a acreditar nas coisas que você quer, que apesar de não existir ainda, que pode acontecer. Se imagina. É o usando primeiro as ferramentas passo, entendeu? necessárias. É o primeiro passo você começar a acreditar. E isso que a Amanda tava falando agora de o pensamento vira sentimento, que daí vira hábito e vira uma coisa que você acaba fazendo até inconscientemente. Um dos exemplos que eu vejo muito, acho que durante a vida, assim, é aquelas pessoas amarguradas, idoso amargurado, sabe? Com todo respeito aos idosos. Mas aqueles idosos amargurados, assim, que você vê que é ruim, sabe? Nossa, você vê assim. Eu sei que Sempre tem uns velhos chato, amargurado. E é porque a pessoa foi assim a vida inteira. Então eles não sabem como ser de outra forma. Exato. Ela acabou acreditando que ela é isso, sabe? Não tem nem como mudar. E ficar toda hora soltando palavra ruim, tipo assim, do próprio pensamento dela. Com certeza ela solta palavras ruins o tempo todo. Ela acaba soltando essas palavras ruins pra fora, pra sociedade, né? Pras pessoas emanando essa que energia. encontra na rua. E aí, no fim, ela se torna essa energia negativa. Total. Exato, ninguém quer estar perto, né? Ninguém... Tipo assim, você vê que... Nossa, teve gente que eu já passei até aqui, que eu já até fiz, assim, um sinal da cruz. Falei, nossa senhora. Sai daqui. Benza a Deus, Tipo... Tá repreendido. Tá repreendido. Nossa senhora. Tipo, nossa, sai energia ruim. Sempre tem eu pelo menos posso citar, já vem na minha cabeça quando eu penso assim, em uma pessoa que só saiba reclamar. É horrível, porque, nossa, não dá pra ficar perto. Mas enfim, gente. Mas isso tem a ver com a manifestação, por isso que eu cheguei nesse Exato. ponto. Porque tem muito a ver, você acaba manifestando e criando a sua própria realidade com merda. E é isso, os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Então, independente da ferramenta que você for utilizar, seja algo mais visual, que seja algo mais prático, igual a Manu com música, ou um jeito mais fácil de levar, ou que seja um pouco mais freak igual a mim, com 1 zilhão de listas, planners... Ou os vision boards, igual a Juju utiliza no celular. E essa mentalização, de fato, de criar e construir a história e se sentir ali. Colocar esse sentimento do tipo, já tá acontecendo, eu vou fazer isso. E ter confiança no que você quer. Que você, a partir do momento que você quer aquilo, você já coloca, eu sou merecedor e eu vou conseguir. E acabou, entendeu? Ter fé em você mesmo. Cara, isso é uma virada de chave enorme e te ajuda muito a chegar onde você quer chegar. Eu acho que é isso. Então, algumas coisinhas só pra gente recapitular e ficar aqui de dica pra vocês. Algumas coisinhas que ajudam muito. Fazer revisão mensal, lembrando de quais são os seus propósitos. Faz sentido o que eu tô fazendo? Esse sonho de fato é meu? Que era o que a gente também falou muito no episódio passado. Onde que eu vou querer colocar minha energia? O que eu quero focar? Eu vou ficar olhando no que não tá dando certo? Ou eu vou olhar, tipo, não, eu quero chegar ali e vai dar certo e eu vou confiar e ponto?
criar essas listinhas de to-dos de uma maneira mensurável, consciente, também priorizando descanso, prazer, porque isso é muito importante para você não entrar no looping de obrigação, de querer ter controle de tudo. Tipo, deixa as coisas acontecerem também. Respira, pega leve com você mesmo. Tenta visualizar, tenta sentir o que você quer antes de dormir. Isso é tão importante. Você sentir como que seria ter lá aquela brincadeira do fake it until you make it. Mas No final das isso. contas, isso também é importante, também é uma ferramenta pra você fazer, sabe? E o planner, que eu também sou viciada, eu sou mega fã. Mas é isso, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira apropriada e que faz mais sentido pra chegar até lá. E a gente espera chegar até lá juntas. E é isso. Se você tá ouvindo a gente agora, você tá pedindo com medo ou confiança? O universo sempre responde, mas é sua energia que dá o tom. Então acredita, age e depois solta, porque o que é pra ser seu já tá no caminho. E é isso! E é Muito isso, obrigada. gente. Luego! Comentem Um aqui beijo. a manifestação atual de vocês. Mandando boas energias, gente. Um beijo.